Neste exato momento, em algum canto escuro do universo, uma estrela colossal está morrendo em completo silêncio. Ela explode com o poder de 1 bilhão de bombas atômicas, mas não existe ninguém lá para ouvir o seu estrondo final. Aquela massa de fogo arde e se desfaz sem medo e sem a menor compreensão de que alguma vez ela foi uma coisa real. Não existe nela um momento de realização, nem o reconhecimento da beleza, nem o sentimento de uma perda trágica. Toda sua existência de bilhões de anos se desenrola e termina sem nunca ser testemunhada por si mesma. Este pensamento nos perturba profundamente, porque reduz a nossa existência a algo que é brutalmente indiferente. Ele sugere que a consciência não é um requisito para ser real e que o significado não precisa de nós para ocorrer. Nós, seres humanos, temos o instinto de vincular a existência ao fato de sermos conscientes sobre o mundo ao redor. Acreditamos com força que ser alguma coisa significa obrigatoriamente saber que você é aquela coisa no tempo. No entanto, esta estrela distante contradiz totalmente o nosso instinto mais básico de sobrevivência e de ego. Ela vive uma vida cósmica completa que é governada apenas pelas leis da física e nunca pela reflexão interna. Ela não se pergunta para que serve e não lamenta o seu fim inevitável enquanto se dissolve no vazio escuro. Ela simplesmente acontece, e nessa simplicidade absoluta reside algo profundamente desconfortável para nossa mente. Se algo tão massivo, poderoso e antigo pode existir e desaparecer sem se conhecer, a consciência pode ser um luxo. Talvez o ato de perceber o mundo seja apenas uma fragilidade biológica e não uma regra universal de toda a vida. Esse pensamento se volta silenciosamente para dentro e levanta a inquietante possibilidade de um mundo sem sentido. O significado pode não estar entrelaçado na estrutura da realidade, sendo gerado depois por mentes como as nossas. A estrela não se importa se a sua jornada importava para alguém, pois ela não possui a ferramenta do julgamento. No entanto, a sua morte violenta espalha elementos que um dia se tornarão planetas, oceanos ou mesmo pensamentos. A ignorância da estrela sobre si mesma não impede que o seu impacto seja sentido através das eras e do espaço. Isso cria uma tensão eterna entre saber que existimos e a consequência real que deixamos para as outras pessoas. Sugere que a consciência não é o que dá peso à nossa existência, mas o que faz a vida parecer pesada para nós. Agora, olhe para o seu próprio corpo e perceba que cada célula sua nunca experimentou o sono 1 segundo sequer. Enquanto você descansa, as suas células estão infinitamente ativas em uma dança química que nunca termina. Elas se dividem, reparam tecidos e comunicam instruções sem nunca parar para recuperar as suas energias vitais. Não existe um momento em que uma célula feche os olhos ou caia em um estado profundo de total inconsciência. Nenhuma delas conhece a fadiga, o tédio ou o alívio que sentimos ao deitarmos a cabeça no travesseiro macio. Elas funcionam continuamente, mantendo incansavelmente a estrutura física que permite que você possa existir hoje. E ainda assim você, a criatura feita de todos esses trilhões de operários microscópicos, precisa dormir toda noite. Este contraste é perturbador, porque revela uma divisão clara entre a maquinaria da vida e a experiência de estar vivo. O sono não é algo que as suas células exigem individualmente para que elas possam continuar o seu trabalho biológico. O sono emerge em um nível muito superior, onde a consciência reside e tenta organizar o caos de todas as informações. Você é a única parte do seu corpo físico que precisa desaparecer do mundo por um tempo para continuar sendo. A nossa consciência requer uma interrupção obrigatória, e o pensamento humano precisa mergulhar na escuridão. A sua identidade não pode permanecer estável sem que ela se dissolva periodicamente no esquecimento do sono profundo. Enquanto suas células continuam o seu trabalho silencioso, você se afasta totalmente de si mesmo e da sua história. Isto sugere que o sono não é apenas sobre reparação física, mas sobre proteger a mente do peso de ser alguém. Há algo profundamente emocional em perceber que as menores partes que compõem você nunca param para descansar. No entanto, a sua versão que sente, que lembra e que se preocupa com o futuro não sobrevive sem a total rendição. Isso implica que a consciência é frágil, de uma forma que a matéria bruta e os átomos simplesmente nunca serão. O corpo pode persistir por muito tempo no nível microscópico,
mas o eu precisa de pausas e de intervalos constantes. O sono se torna um lembrete silencioso de que a consciência não foi construída para suportar o peso do tempo infinito. Este pensamento perdura porque reformula o descanso não como uma fraqueza biológica, mas como uma necessidade da alma. Suas células não sonham com o amanhã, elas não escapam da realidade e não questionam o valor do seu esforço diário. Só você deve desaparecer todas as noites para retornar intacto e capaz de lidar com os desafios da vida moderna. Enquanto o corpo continua a sua jornada sem você, a mente precisa se desapegar do mundo para permanecer inteira. Você já viveu milhares de momentos preciosos, dos quais nunca terá uma lembrança clara em sua mente consciente. Você já experimentou partes vitais da sua vida que agora lhe são permanentemente estranhas e inacessíveis na memória. Isso significa que o seu eu do passado é como aquela estrela que morreu sem deixar um registro interno para si mesma. Nós somos um fluxo constante de esquecimento e de criação, tentando encontrar um propósito em meio ao grande silêncio. A beleza da vida não reside na permanência das lembranças, mas na capacidade de ser afetado pelo agora mesmo. Talvez o universo não precise de um observador para ser real, mas ele certamente se torna mais rico quando existimos. Somos os tradutores do silêncio das estrelas e os poetas de uma biologia que trabalha sem nunca reclamar do cansaço. A nossa consciência pode ser um fardo pesado, mas é ela que transforma a matéria bruta em histórias de amor e dor. Ao fechar os olhos hoje, lembre-se que você é o resultado de processos que nunca dormem para que você possa sonhar. O significado da vida não é algo que encontramos pronto, mas algo que criamos enquanto as estrelas morrem lá fora. A sua existência é um evento único no cosmos, e a sua capacidade de refletir sobre isso é o maior milagre de todos. Se você chegou até aqui, é porque a sua mente busca entender os mistérios que conectam o átomo às galáxias distantes. Não deixe que o peso da realidade apague a luz da sua curiosidade sobre o funcionamento de todas as coisas vivas. O conhecimento é a única ferramenta que temos para dar voz ao silêncio eterno que nos rodeia desde o início dos tempos. Compartilhe este pensamento com alguém que também busca um sentido maior na complexidade da nossa jornada humana. Inscreva-se para continuar explorando as fronteiras entre a ciência, a filosofia e a experiência de ser uma pessoa real. Nos vemos no próximo mergulho profundo pelas maravilhas e pelos abismos do conhecimento que transformam o nosso mundo.